que trabalhamos com a notícia no dia a dia ainda ficamos espantados e estarrecidos com algumas delas, como é o caso da criança de 9 anos que foi abandonada à noite numa rodovia bastante movimentada. O menino foi salvo por um homem que passava no local. A mãe e o padrasto foram ouvidos na delegacia. O menino de 9 anos só chegou à delegacia graças a este jovem que viu a criança perambulando pela rodovia de madrugada. Eu vi que o caminhão desviou, achei que era algum bicho, né? E aí eu também já grudei nos freios já pra ver como é que era, né? Se era alguma coisa pra me desviar também. Só que aí eu vi que era uma criança já dando com a mão, dando cena pra parar, meio assustada, né? E aí o caminhão desviou, eu também desviei, mas só que aí eu vi que era uma criança, né? Agarrou em mim e falou pra me tirar ele dali. O menino foi abandonado pelo padrasto e pela própria mãe. A mulher se irritou com nossa equipe de reportagem. Para de filmar, eu não quero. O casal também é acusado de espancar a criança. Eu cheguei do trabalho. Meu filho já estava em casa. Aí, de tanto ele me infernizar por causa das notas da escola do meu filho. E porque meu filho não estava obedecendo, eu acabei batendo no meu filho. Mas ele disse que meu filho estava endemoniado. Ele bateu em mim, bateu no meu filho. Me deu bebida. Me ameaçou de morte, moço. Você preferiu deixar seu filho morrer? Alguém ia morrer. Então, se alguém ia morrer, Eu achei que se meu filho fosse embora, ele não ia matar meu filho. Eu sabia. Eu sabia que meu filho ia ser achado por alguém, que meu filho é inteligente. Ele tinha uma arma em casa. Eu não abandonei. Os fatos vão ser apurados. Eu não abandonei. O primeiro, eu não posso abandonar o que não é meu. Ele ficou com quem? A responsabilidade é da mãe dele, não minha. A mãe dele bateu nele antes. Porque vem vindo ruim na escola, né? Sabe? Só isso. Eu não sei o que foi ocorrido porque ele sumiu, né? Segundo a delegada, as agressões foram motivadas pelas notas baixas do garoto. A criança vai ficar com o pai biológico que mora aqui em Campo Grande. O padrasto e a mãe do garoto podem ser indiciados pelo crime de abandono de incapaz. Para o jovem que salvou a criança, ficou a sensação de dever cumprido. Muitas pessoas têm maldade na cabeça, mas graças a Deus eu acho que fiz bem, né? O padrasto da criança tem passagem pela polícia, como nós já dissemos, né? Sendo 3 acusações de violência doméstica, uma por injúria, outra de ameaça e ainda um registro por perturbação da tranquilidade. E a delegada disse à nossa produção agora de manhã que nesse caso do menino abandonado, o padrasto também está sendo acusado por estupro, mas não mencionou estupro contra quem, se contra o menino ou contra a mãe da criança. E nós vamos conversar agora com o advogado Marco Túlio Murano Garcia sobre o pedido de guarda de filhos, que é o que o pai biológico desse menino pretende fazer depois dessa situação lamentável pela qual o menino passou e que, graças a Deus, felizmente sobreviveu, porque ele foi largado numa BR movimentadíssima, né? Conhecida, inclusive, como BR da morte aqui em Mato Grosso do Sul, né, doutor? É muito triste a gente ter a possibilidade de assistir um negócio como esse, né? São fatos lamentáveis, né? A gente se surpreende a cada dia com a maldade humana, né? Essa criança correu vários tipos de risco. Correu o risco de ser atropelada, correu o risco de ser vítima de algum crime, de alguma pessoa que pudesse estar passando por lá e não fosse tão bem intencionada quanto esta pessoa que a recolheu e levou até a autoridade policial. É triste. Foi Deus mesmo que agiu aí para poupar a vida dessa criança. Bom, doutor, como eu disse, durante todo o telejornal, a gente convidou os telespectadores do MS Record Primeira Edição para participar desse nosso quadro, que é um quadro interativo. O pessoal ligou, mandaram muitas perguntas. Eu vou começar com a pergunta da Alessandra Cafuri, nossa telespectadora. Obrigada, Alessandra, por ter contribuído aí para a nossa discussão. Ela pergunta como funciona a guarda compartilhada de um filho. E quer saber se é possível reverter a guarda. Se a criança estiver com o pai nos últimos 5 anos, ela quer saber se é possível a mãe conseguir agora essa guarda. A pergunta da Alessandra é bastante pertinente.
Em primeiro lugar, é preciso explicar que as pessoas confundem guarda compartilhada com posse compartilhada. Compartilhar a guarda não significa que o filho vai ficar um dia com uma semana com um, uma semana com outro. Compartilhar a guarda é compartilhar as decisões sobre a vida do filho, escolha de escola, de atividades extracurriculares. Isto é guarda compartilhada. Mas um dos dois terá a posse da criança, porque a criança precisa ter um local para ficar, precisa ter estabilidade. E com relação à possibilidade de revisão, a guarda sempre pode ser revista, mas tem que haver um motivo importante e relevante para que se autorize essa mudança. Se a criança está há 5 anos com o pai e a princípio não houver nenhum motivo para que se altere essa situação, por certo que a guarda não será mudada. Mas se houver, a guarda sempre admite mudança, não importa o tempo que a criança estiver sob a guarda de alguém, ou do pai ou da mãe, se houver um motivo relevante, essa guarda poderá ser modificada em prol do interesse da criança. É sempre esse o interesse que conduz a decisão sobre a guarda. Eu vou pedir para o pessoal da direção do nosso telejornal para colocar aqui um GCzinho escrito assim, tire dúvidas sobre o pedido de guarda dos filhos, para o telespectador que ligar a televisão agora entender do que a gente está falando, né, doutor? Agora a gente vai com uma pergunta de um telespectador que não quis identificar, mas ligou para a gente. Quando temos um filho problema e o pai abriu mão da responsabilidade com a criança, como devo agir nesse caso? Bom, se é um telespectador, deve ser uma telespectadora. Né? Na verdade, não há como obrigar um pai ou uma mãe a amar o seu filho. Você não pode obrigar ele a ter a guarda. Abrir mão da guarda é uma coisa. Ele não poderá abrir mão ou ela da responsabilidade de participar do sustento desta criança. Uma criança que o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe não queiram ter consigo, poderá ficar com os avós e os pais poderão ser chamados à responsabilidade a alimentar. E também é possível uma ação por abandono moral. O pai ou a mãe que abandonam o seu filho, que deixam de dar a ele afeto. Pode haver, então, uma indenização por danos morais nesse caso. E, dependendo da situação, se for um abandono com relação aos alimentos, há um crime previsto na legislação brasileira, que é o crime de abandono material. A telespectadora Luana pergunta, já estou com a minha filha, mas quero regularizar essa situação. Como eu faço? Também quero proteção contra meu ex-marido. Como eu posso conseguir essa proteção? São duas situações diferentes, mas que se comunicam. Com relação à proteção, ela deve procurar a delegacia de atendimento à mulher e pedir, comunicar o que está acontecendo, a razão pela qual ela quer ser protegida e pedir lá mesmo as medidas protetivas. E com relação à regularização da guarda, ela deve procurar um advogado ou a defensoria pública, se ela não tiver condições, e propor então uma ação de regulamentação desta guarda. Tá certo. Antes de prosseguir com a nossa conversa, nossas dúvidas aí dos telespectadores, eu vou pedir para o pessoal rodar o pool da cabeça daquela reportagem sobre o caso da BR, as imagens que foram feitas por nossa equipe sobre esse caso, e vou ler agora comentários que as pessoas fizeram pelo telefone, porque a gente está falando sobre guarda de filhos, por causa do que aconteceu, né? A telespectadora Maria Fátima Bueno diz que esta senhora que aparece aí nas imagens, mãe do menino, não pensou no filho dela e que ela está muito revoltada com essa situação. É o comentário da Maria de Fátima. A Adria Mari também fez um comentário sobre o caso do menino abandonado na BR. Mãe que é mãe fica junto com o filho. Estou indignada, diz a Adria. E a dona Cida Rondon, que também comentou pelo telefone essa situação, pergunta: por que essa criança está com essa mulher? Por que o pai não pediu a guarda antes? Ela pergunta. Então, tem muita gente indignada com essa história, mas é a polícia quem vai investigar e concluir esse inquérito, né, doutor? Sem dúvida. Porque essas histórias têm muitas nuances, precisam ser investigadas corretamente. A telespectadora Lúcia, da Vila Marli, aqui na capital. Vamos prosseguir aí com as nossas dúvidas sobre guarda de filhos. Ela diz que tem 2 filhos. Um deles foi morar com o pai. E ela quer saber se o filho que mora com ela tem direito à pensão do pai. Sem dúvida alguma. O fato de existirem 2 filhos, um morando com o pai e outro morando com a mãe, não desautoriza por si só o pai a pagar pensão, a contribuir com o sustento. O que tem que se verificar é como é que é o rendimento, o salário ou os rendimentos do pai e da mãe. Se a mãe não tiver condições de sozinha sustentar esse filho que está com ela, e o pai, por sua vez, tiver condições de sustentar o que está com ele e de colaborar com o sustento que está com a mãe, ele terá que contribuir. O fato de ter a guarda de um dos filhos não exonera o pai por si só de não pagar pensão ou de pagar pensão para o outro. Doutor, em que casos o pai pode se eximir do pagamento da pensão alimentícia? O pai pode se eximir do pagamento da pensão alimentícia
exclusivamente se ele não tiver condições de pagar. Se ficar provado que ele não tem condições de pagar, porque ele está desempregado, porque ele está adoentado, ou quando o seu filho for maior de idade, estiver trabalhando e não estiver cursando nenhum curso superior, porque até enquanto ele estiver cursando um curso superior, até os 24 anos, ele tem direito a receber uma contribuição do pai. Então, para que o pai se isente, ou ele tem que não ter condições nenhuma de pagar, ou o seu filho tem que ser maior e já com o curso superior completo. Se o pai ganha pouco, não importa, ele vai ter que dividir o pouco que ele ganha, mas não deixar de dividir. Falando aí ainda sobre a guarda de filhos, que peso tem a palavra da criança na hora da decisão, principalmente se ela for menor de idade, se ainda não for um adolescente? A partir dos 12 anos, tem um peso muito importante, porque a criança passa a ser ouvida obrigatoriamente. Mas antes dos 12 anos, é importante nós termos em mente que o juiz de família ele não toma uma decisão sozinho. Ele tem uma equipe multidisciplinar, ele tem assistentes sociais e tem psicólogos que fazem o que a gente chama de estudo psicossocial, entrevistam a criança, entrevistam os pais, para auxiliar o juiz a tomar sua decisão. Então terá um peso importante, desde que essa manifestação de vontade da criança seja fruto de algum motivo relevante. Não pode ser aquele caso, o filho está bravo com a mãe e quer morar com o pai, ou está bravo com o pai e quer morar com a mãe. Tem que ter um motivo relevante e o juiz apurará isso juntamente com psicólogos e assistentes sociais. Mas na maioria das vezes, assim, o juiz pega como uma base para ele de que o filho naturalmente deva ficar com a mãe, ou não existe mais isso? Nós vimos até nas manifestações sobre esse caso que é uma questão de direito natural. A gente tem na nossa mente um preconceito, uma ideia pré-concebida de que a mãe é que vai cuidar do filho. Na natureza é assim, normalmente é a fêmea que cuida dos filhotes. Então isso acaba sendo transportado para as decisões judiciais. Mas pouco a pouco o juiz está cada vez mais considerando a posição do pai, até porque nós temos um modelo de família hoje diferente do que tínhamos antes. Hoje os pais e as mães trabalham, e assim como as mães trabalham fora de casa, existem muitos pais que fazem os trabalhos das mães dentro de casa. Mas ainda há uma certa ideia pré-concebida. Esses são os pais pinguins, né? Porque é o pinguim que cuida do filhotinho dele, né? Não é a mãe pinguim, não. Um telespectador que não se identificou do Jardim Petrópolis quer saber se em guarda compartilhada os dois, pai e mãe, têm o mesmo direito. Sem dúvida alguma. Na guarda compartilhada, pai e mãe têm o mesmo direito. A única diferença que eu disse é que, com relação à guarda compartilhada, tem que se estabelecer um local onde a criança vai morar, ou na casa da mãe ou na casa do pai. Mas os direitos são os mesmos. E é muito importante, na guarda compartilhada, inclusive, aquele que não detém a posse da criança, participa mais ativamente da vida dela. É obrigatoriamente sendo consultado na escolha de escola, na escolha de atividades fora da escola. Então é muito importante ter isso em mente. Doutor, vai dar tempo. A última pergunta que chegou agora para a gente aqui do estúdio. O pai paga, mas não visita o filho. Ele paga a pensão, mas não visita o filho. Aí a telespectadora quer saber o que é abandono moral? O que meu filho, prejudicado nessa história, pode fazer? Abandono moral é justamente isso. Quer dizer, o sujeito paga a pensão alimentícia, não deixa a criança desassistida materialmente, mas a gente não quer só comida, como diz a música. Nós precisamos também de carinho, de afeto. Então, quando um pai nega carinho, nega afeto ao seu filho, este pai está ofendendo a moral do seu filho. O seu filho vai impingir a ele um sofrimento psíquico, vai fazer com que ele se sinta rejeitado. E isso, no direito, pode ser resolvido através de danos morais. Isso é tão grave, por exemplo, quanto ofender alguém na rua, publicamente. É deixar de dar a um filho amor. Isso é abandono moral, é ter descaso com o filho. Tá certo, doutor. Eu vou deixar um tempinho para você falar dos advogados. Amanhã é dia do advogado, é verdade, né? Parabenizar os colegas. É verdade, amanhã é dia do advogado. Eu quero parabenizar todos os meus colegas advogados, aqueles membros da advocacia pública, procuradores autárquicos, procuradores do Estado, defensores públicos. É um dia muito importante para a nossa categoria e para toda a sociedade, porque afinal de contas nós estamos aqui para garantir o direito das pessoas. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações. E o que esse homem fala aqui, ó, não é nada combinado, não. É tudo da cachola dele. Ele é fera, principalmente em direito civil.